Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e a aula de hoje é sobre o SPAES, que é o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará. Na playlist sobre educação, temos aulas lá sobre o IDEB e sobre o SAEB, que são também sistemas de avaliação que estão dentro de um nível micro, municipal, mas também regional e por isso macro. A diferenciação para o SPAES é que o SPAES é um sistema de avaliação do Ceará. É um sistema permanente, como o próprio nome está dizendo, voltado para a educação básica, ensino fundamental e ensino médio. Então, eu trouxe aqui esse diagrama para que nós possamos estudá-lo e é fundamental para quem está tentando aí alguma seleção ou concurso na área de magistério, seja para se tornar professor de ensino fundamental ou de ensino médio. Então, o diagrama ele tem várias cores, vários tópicos e subtópicos. Eu indico que se você estiver assistindo em um smartphone, por exemplo, uma tela pequena, você pode dar um print e depois tentar ver numa tela maior. Ele contempla todos os principais tópicos e subtópicos referentes para quem quer estudar e resolver alguma questão em provas e seleções sobre o SPAES. Então, inicialmente, aí na cor roxa, acompanhe pelo diagrama quais os objetivos do SPAES. Avaliar a qualidade do ensino, identificar níveis de aprendizagem, ou seja, ele vai identificar a proficiência do aluno em termos de quinta, nona série e ensino médio. E vai apoiar políticas educacionais. É a mesma questão que já vimos em torno lá do IDEB e do SAEB. Ou seja, o SPAES também, como esses outros sistemas de avaliação, ele é fundamental para que possam se erigir políticas públicas educacionais, a partir da medição dos seus resultados. Acompanhando então aí pelo diagrama, a parte em azul, a metodologia. São provas padronizadas e fazem uma análise de competências e habilidades, como nós vamos ver em língua portuguesa e matemática, que é o próximo ponto do nosso diagrama que está na cor verde. Então, na cor verde aí do diagrama, acompanhe competências avaliadas. São avaliadas basicamente língua portuguesa e matemática. Na língua portuguesa, o que vai se medir, o que vai se avaliar dos estudantes é a sua capacidade de interpretação, a sua capacidade de leitura, a sua capacidade de extrair do texto conceitos e ideias fundamentais. Já no caso da matemática, o que é requerido aos estudantes é que eles saibam fazer cálculos, realizar raciocínios lógicos, pequenos silogismos, inferências básicas. Em termos de níveis de ensino, veja aí pelo gráfico na cor laranja, a prova é aplicada nos últimos anos. Então, tanto nos últimos anos do ensino fundamental, ou seja, na quinta série e no nono ano, para justamente medir e fazer uma integração dos níveis de Fundamental 1 e Fundamental 2 e assim preparar para avaliar como esse aluno deve ir ou como está indo para o ensino médio. E aí, no ensino médio, no terceiro ano também a aplicação para então fazer um fechamento e se ter, a nível, no caso aqui do Ceará, é uma prova específica do Ceará, o SPAES, o registro, a jornada desse estudante ao longo da sua trajetória escolar. Indo aí para o nosso gráfico na cor amarela, a importância do SPAES. Ele tem basicamente uma importância para professores e para o sistema educacional. Para professores, o SPAES é fundamental porque ele ajuda a ajustar a prática pedagógica. Já falamos sobre isso nas aulas sobre o IDEB e sobre o SAEB, que são provas mais a nível nacional. Mas no caso aqui do SPAES, segue a mesma linha. Professores podem ajustar suas aulas para um contexto de interpretação de texto,
desenvolvimento de cálculos, de raciocínios lógicos, quaisquer que sejam a matéria. O professor de biologia, por exemplo, é sempre convidado por essa prerrogativa das competências avaliadas do SPAES, Língua Portuguesa e Matemática, a adaptar suas aulas para que dentro de uma questão de biologia possa ali trabalhar algum tipo de raciocínio lógico. Também é fundamental para professores no sentido de compreender desafio dos alunos. Todos os professores passam a entender os desafios dos alunos nesses sentidos de interpretação de texto, de leitura, de realização de cálculos, quaisquer que sejam as matérias. Ainda no gráfico diagrama na cor amarela, para o sistema educacional a importância seria o planejamento e políticas. A mesma coisa que já foi tratado aqui nas aulas sobre IDEB e SAEB, ou seja, a partir da medição, da valoração das notas do SPAES, pode-se planejar e criar políticas para o restante da formação do aluno. Por exemplo, digamos que o aluno está terminando a quinta série e se verifica a nível estadual que se está tendo uma dificuldade em termos de língua portuguesa, interpretação de texto. Então, surgirão daí, possivelmente, políticas públicas que vão elaborar novos contextos para melhoria de interpretação de texto, tanto no Fundamental 1, assim como preparar dentro do Fundamental 2, a partir dessas políticas, novas técnicas e estratégias para que os alunos melhorem isso que está deficiente, que no caso seria, hipoteticamente, a questão da interpretação de texto. Com isso, veja no gráfico em amarelo aí, você tem uma melhoria contínua. Você tem um rastreio, tem um monitoramento e consegue avaliar a trajetória escolar dos alunos. Por último, os resultados referentes ao SPAES. Eles servem como indicadores de aprendizagem, nesse caso, no nível estadual, a nível de Ceará, vão indicar quantas anda a aprendizagem. Lembremos que o IDEB e o SAEB compõem o IDEB no caso, lembremos que são a níveis mais nacionais. E por último, o SPAES, em termos de resultado, é uma base para estratégias de intervenção. Isso que já tratamos aí no ponto anterior, ou seja, a formulação de planejamento, de estratégias, de políticas públicas que visem verificar áreas em que haja alguma deficiência escolar e de aprendizado para então vir a melhorar. Bem, essa foi a nossa aula sobre o SPAES, é um tema fundamental dentro do contexto de concursos e seleções no estado do Ceará. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal. Muito obrigado e bons estudos para todos.